O que de fato aconteceu no dia 7 de setembro de 1822? Será que a cena épica do famoso quadro de Pedro Américo mostra realmente como tudo aconteceu? Alguns historiadores afirmam que não, então fica comigo nesse vídeo para você descobrir e já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. Bom, para a gente resumir a história da independência do Brasil, a gente vai dividir os acontecimentos em 4 pilares: o período joanino, o Dia do Fico, o Grito do Ipiranga e a Guerra da Independência. Período joanino. A história começa lá por volta de 1808, quando Portugal estava num verdadeiro rebuliço por conta das tretas do Napoleão lá na Europa. Napoleão enviou tropas para invadir Portugal porque o país manteve relações comerciais com a Inglaterra mesmo depois da proibição do imperador. O que ele queria era enfraquecer a Inglaterra, que era a sua maior pedra no sapato, né? Então ele proibiu os países da Europa continental, que iam de Portugal até a Noruega, de manter relações com a Inglaterra. Tipo, ele deu um bloco no Facebook dos caras, bloqueou no WhatsApp e tudo mais. Então Dom João VI, rei de Portugal, que não era bobo nem nada, resolveu fugir pro Brasil, fez as malas e trouxe toda a corte real portuguesa junto com ele. Cachorro, periquito, papagaio, Cristiano Ronaldo. Essa fuga deu início ao chamado período joanino, um período de intensas transformações e mudanças no Brasil. O país, que já estava em processo de construção da sua própria identidade, sofreu uma mistura de culturas e tradições. Surgiram universidades, teatros, bibliotecas, e isso começou a enriquecer a nossa bagagem cultural. E uma das mudanças mais significativas foi a abertura dos portos no Brasil. Até então, os portos brasileiros só recebiam embarcações de Portugal, mas essa abertura criou um leque de oportunidades econômicas. Mas nem tudo foi mil maravilhas nesse período. O Brasil estava começando a seguir seu próprio caminho, criando seu jeitinho brasileiro, se é que você me entende, né? Aí daqui a pouco chega a galera de Portugal, tipo, ora pois, estamos cá para curtir toda Malta. E aos poucos a galera aqui começou a ficar enfesada, né? As divergências foram se multiplicando e já não tinha mais aquele espírito de união que tinha no começo. E é nesse cenário que entra Dom Pedro I, nomeado príncipe regente do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. A galera aqui queria mais voz, mais influência nas decisões que impactavam suas vidas. E ao mesmo tempo, lá em Portugal, a Revolução Liberal estava colocando em questão a estrutura de poder vigente. Nesse cenário caótico, Dom Pedro I assumiu um papel crucial. Sendo pressionado por todos os lados, ele precisou tomar decisões difíceis. Dia do Fico. Com o bicho pegando lá em Portugal, a galera queria que Dom Pedro I voltasse para lá para ajudar a resolver a bagaça. Porém, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I pegou todo mundo de surpresa com uma decisão que iria ecoar na história do Brasil. Ele resolveu fincar os pés aqui, se recusando a voltar para Portugal, e foi aí que ele disse a famosa frase: "Prefiro Ronaldo Nazário do que Cristiano Ronaldo. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." É claro que ele disse isso com sotaque português e eu não consigo falar uma frase tão longa tentando imitar o português de Portugal. Ficar aqui representava muito mais do que uma decisão pessoal. Era uma declaração pública de que ele estava alinhado com os anseios da galera que estava a fim de trilhar o próprio caminho. O Dia do Fico, como ficou conhecido, foi como um rastilho de pólvora. A independência já estava sendo sussurrada nos corredores e nas conversas do boteco durante o truque e o dominó. A parada era séria. Dom Pedro I se tornou uma figura icônica nesse processo e o Brasil estava prestes a entrar em uma jornada que moldaria seu destino de maneira profunda. O Grito da Independência. Ergam-se bravos espectadores para testemunhar um capítulo sublime da história do Brasil. 7 de setembro de 1822, quando às margens do imponente rio Ipiranga, Dom Pedro, montado em seu majestoso cavalo, ergueu sua voz em um gesto de grandiosidade e heroísmo inigualáveis. O Brasil, preso nas teias de Portugal, estava prestes a emergir das sombras e alçar voo rumo à própria nação. No ar rarefeito daquele momento, a aura de liberdade envolvia o príncipe regente. O galopar dos cavalos ecoava como um trovão e a natureza silenciava e reverenciava um instante supremo. Com olhos inflamados pela paixão patriótica, Dom Pedro I, com um gesto solene, proclamou a independência do Brasil. O grito ecoou pelas montanhas como um clarim de vitória. Bom, essa é a versão que a gente aprende na escola, né? Mas agora eu vou contar a versão real dos fatos. Bom, era 7 de setembro de 1822 e ele tava indo com uma galera de Santos até São Paulo. E o primeiro detalhe aí é que ele não tava num baita de um cavalo, como é mostrado no quadro do Pedro Américo. Na verdade, ele tava montado num jumentinho. Coisa mais fofinha. Até que em determinado momento, a natureza começou a chamar o cara, mano. O cara começou a passar mal. Ele teve diarreia e ele, na verdade, ele parou, segundo os historiadores, por volta de 8 vezes pra dar aquela ramelada. E uma dessas vezes foi nada mais, nada menos que no Riacho Ipiranga. Isso mesmo, não era um rio imponente. E o cara simplesmente entrou no riacho pra dar aquela aliviada. Ele fez do riacho o seu trono real, né? Aí o cara tava lá evocando o Munra.
quando de repente chegaram dois caras a cavalo com notícias fresquinhas de Portugal. Acontece que na calada da noite, na surdina, lá em Lisboa, as cortes deram um jeito de fazer o Brasil cair do poço de Reino Unido com Portugal e voltar àquele status colonial antigo. E aí Dom Pedro, né, se alivia, arranca as insígnias portuguesas do seu uniforme, sobe no seu jumentinho fofinho e deu o famoso grito do Ipiranga, o grito da independência. Só que na verdade agora a gente entende porque que ele tava gritando, né? O cara passou a viagem inteira no trono, mano. A frase do grito da independência ficou conhecida como independência ou morte, né? Mas alguns historiadores dizem que essa frase foi maior, na verdade. Eu procurei e não encontrei, então se você souber, deixa aqui nos comentários. Bom, a gente tem que admitir que o cara, mesmo tendo esses problemas intestinais, teve culhões pra mandar Portugal pra aquele lugar ali mesmo, né? O Brasil então assumiu essa posição de independência, só que ainda tinha muitas pedras pra rolar. Rock and roll, baby. A Guerra da Independência. A declaração de independência dividiu a opinião de muitas pessoas. Enquanto muitos brasileiros celebravam essa conquista, algumas províncias como o Pará, a Bahia e o Maranhão, por exemplo, decidiram continuar fiéis a Portugal. Essas províncias passaram a ser palco de conflitos, a situação estava longe de ser tranquila. As batalhas se espalharam pelo território brasileiro, com lutas isoladas ocorrendo em diversas regiões, e foi no mar que a batalha foi resolvida. A Marinha do Brasil tinha como aliados mercenários britânicos que estavam desempregados depois das batalhas do Napoleão, e em 4 de maio de 1823, o Brasil derrotou Portugal e foi campeão da Copa do Mundo de Caravelas. Foi um período de incertezas e de confrontos que se estenderam de 1822 até 1824. Aos poucos, as forças brasileiras conseguiram conquistar as províncias que resistiam à independência. Dom Pedro I consolidou seu controle sobre o território brasileiro, o que abriu caminho para um novo capítulo, o reconhecimento internacional. Portugal, após reconhecer a difícil realidade e os desafios de manter sua influência sobre o Brasil, aceitou negociar o reconhecimento da independência brasileira. Com a mediação dos ingleses, um acordo foi alcançado e o Brasil passou a ser reconhecido como uma nação independente perante outras nações ao redor do mundo. Dom Pedro I foi coroado imperador e assumiu o comando do primeiro reinado, que foi de 1822 a 1831. Mas a independência também trouxe desafios, incluindo a questão das dívidas acumuladas, como os 2 milhões de libras que o Brasil teve que pagar a Portugal como indenização. A independência veio, porém o regime se manteve como monarquia, ao contrário de outras colônias e países da região que se tornaram repúblicas. E esse, na verdade, era o interesse da elite brasileira, né? Porque assim eles poderiam manter uma nação escravocrata, onde a base da economia está no trabalho escravo. O Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravatura, em 13 de maio de 1888. E assim concluímos o resumo dessa história cheia de conflitos, reviravoltas, roda vira, solta roda bem, e que sem dúvidas é uma das mais importantes da história do Brasil. O foco desse vídeo é te dar um panorama dos principais acontecimentos, sem se prender tanto em nomenclaturas, datas, etc. Então, se você pretende se aprofundar nesse assunto, eu sugiro que busque outras fontes de informação, como os livros. E se você chegou até aqui, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal ativando o sininho para que você receba mais conteúdos como esse e fique por dentro dos principais acontecimentos com História Resumida.